O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É lindo esse. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós estaremos abordando o tema da democratização do acesso à universidade. Para, então, abordar esse tema, nós temos uma convidada especial, a professora doutora Regina Maria Michelotto. Professora Regina Maria, é uma satisfação recebê-la, né, no nosso programa. Satisfação é minha. Você que é uma pedagoga, educadora, pesquisadora, né? Fez doutorado na UFSCar, a sua graduação na pedagogia aqui da Federal. Isso. Tem uma longa trajetória, portanto, ligada aos estudos do ensino superior, da educação superior. Inclusive, você constitui o grupo na CAPES também, na AMPED, né? Na CAPES Observatório, né? Sobre a universidade, com a professora Maria Amélia Zanco, né? E você se notabilizou, enfim, por seus estudos à luz de concepções pedagógicas críticas, né? Principalmente com referências digamos, à teoria crítica da educação, Antônio Gramsci como filósofo também da educação, né? Então, a sua especialização, ela, então, aborda basicamente questões do ensino superior. Basicamente. Isto. Então, antes de nós abordarmos, porque você esteve na Itália, esteve em Cuba, né? O nosso tema hoje está justamente abordando a questão da democratização do acesso à universidade. É um tema complexo, está ligado à questão da relação universidade e sociedade, né? Antes de nós entrarmos, então, nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, da sua formação, né? No período justamente importante do Brasil, em que esse debate sobre o processo educacional ele é bastante envolvente. Vamos, então, começar com a sua formação lá atrás, na graduação e depois na pós, na sua inserção no processo de pesquisa. Pois não, eu sou remanescente daquele grupo de meninas que estudava na escola normal, normalista, né? E fiz uma carreira inteira como professora do Estado na área de educação para crianças, da educação básica. E isso me deu um respaldo muito bom para continuar, posteriormente, me encaminhando para o ensino superior. Aí fiz o mestrado e trabalhei um pouco, por um ano, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E quando comecei aqui na Federal, pedi dedicação exclusiva e fiquei no setor de educação. E aos poucos fui direcionando meus estudos para a universidade. Queria entender como é que ela se abre e quando ela se abre, uma vez que ela está articulada a um projeto de sociedade que é esse que temos aí, no qual vivemos. E nesses estudos acabei me encaminhando para um grupo de trabalho da AMPED, que é o GT11, que discute política da educação superior. Então, quando estava terminando o doutorado na Itália, eu já mandei para a AMPED um trabalho sobre a educação na Itália, e aí entrei nos projetos do GT11. E nesse contexto, professora Regina, de inserção de grupos, de debate, de discussão, você poderia nos relatar, nesse processo, que, digamos assim, debates, que temas foram, digamos, chamando a sua atenção e foram se apresentando como um debate, evidentemente, social sobre a educação? Você poderia nos relatar todo esse processo rico, né, de debate sobre os desafios da universidade brasileira?
Fui me debruçar sobre a história da Universidade Brasileira e portanto, um pouco mais além, a história da Universidade do Mundo Ocidental, que é essa universidade que nós temos, com algumas modificações, lógico, e que vem da Europa, vem de Bolonha, Paris, as primeiras universidades. E fui tentando entender até que ponto essa universidade era mesmo uma torre de marfim, como se falava, como se fala muitas vezes, ou não. Como é que é essa relação com a sociedade, e pensando a sociedade também não como uma coisa estática e fechada, mas composta de classes sociais que se contrapõem, inclusive. Então, eu queria entender essa relação da universidade e a posição da universidade dentro desse tipo de sociedade. Professora Regina, professora Regina Maria, se nós então olharmos a Universidade Brasileira nos últimos 50 anos, vamos considerar assim, porque você também resgata um momento importante dos anos 60, em que se estavam, digamos, debatendo, digamos assim, escolhas cruciais para a sociedade brasileira. Se nós olharmos todo aquele pensamento desenvolvimentista ligado à universidade necessária, o Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, o movimento estudantis, etc. Né? Eu acho que o Brasil estava discutindo caminhos né, para o seu futuro. Depois nós tivemos interrupções dramáticas na nossa história política do país. Se fosse, então, fazer um balanço desses 50 anos sobre os desafios da universidade, que reflexões você nos traria para pensar a universidade de hoje? Se aqueles desafios estão postos ainda, se nós superamos algumas etapas, como é que nós podemos pensar a universidade brasileira hoje? Eu acho riquíssimo esse momento que você cita aí, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, quando, com a vitória dos aliados, a ideia de democratização ficou em pauta no mundo todo, né? Tanto que nós vivíamos uma ditadura e caiu ali nessa ocasião. E aí, a ideia de escola e escola para todos, escolarização para todos, começa a tomar vulto no debate nesse período. Por isso, a década de 50 e 60 é muito rica no debate. E, logicamente, chega à universidade, que é uma etapa da escola. Né? E aí nós temos debates muito interessantes, inclusive uma palestra feita pelo professor Álvaro Vieira Pinto, que acabou redundando num livro, A Questão da Universidade, foi considerada praticamente a Bíblia dos estudantes da época, final da década de 50, início da 60. O livro foi publicado pela UNE, até isso é muito interessante. E depois foi proibido em 64, né? E ele falava de uma universidade na qual o único motivo aceito para que a pessoa não entrasse era a pessoa não querer, mas que todas as possibilidades e ajustes para que todos entrassem fossem dadas. Né? E é uma universidade muito diferente da que nós temos. Esse debate continua em pauta, ainda mais que aí, com este movimento todos os estudantes estavam produzindo um debate, um trabalho a respeito da democratização, de como abrir a universidade para o acesso, a permanência, a qualidade. E isso aconteceu no mundo todo, não foi só no Brasil. O interessante do movimento estudantil é que o cerne acaba sendo em 68 na França, mas não foi só. Era uma época em que o mundo estava vivendo a Guerra Fria, nós tínhamos dois blocos né, muito fortes se contrapondo. Os estudantes explodiram suas manifestações
tanto em países de um bloco quanto do outro. Eles negavam os dois blocos. Né? Nós tivemos na Ucrânia, na Hungria, na Tchecoslováquia, o movimento estudantil, na Europa, no México, nos Estados Unidos, na América do Sul toda. E esse movimento estudantil no Brasil, claro que o movimento era em prol de uma universidade mais democrática, aberta a todos, aberta aos trabalhadores, porém, em cada lugar tomou a conformação do contexto daquele lugar. Então, no Brasil, o abaixo a ditadura acabou permeando o movimento estudantil. Mas os estudantes queriam mesmo uma outra universidade. Né? E o governo militar que tentou fechar a boca e abafar todo esse movimento, não conseguiu antes de 68, com o ato institucional número 5. Foi o jeito deles conseguirem. Né? O governo tentou, então, dar uma resposta. Então, vamos fazer uma reforma universitária. Só que aí, então, ele traz técnicos americanos para discutir a reforma e sai uma reforma muito diferente da que os estudantes estavam, né, pleiteando. Certo. Foi uma visão muito simplificadora e reducionista do papel da educação e do mercado. Né? Tecnicista, né? Bom, professora Regina Maria, esses temas nós vamos aprofundar logo depois do nosso intervalo. Pois Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje nós temos a nossa convidada, pedagoga, professora, pesquisadora, Regina Maria Michelotto. A professora Regina Maria Michelotto é professora associada da Universidade Federal do Paraná e tem uma atuação junto à AMPED e desenvolve uma série de pesquisas sobre o ensino universitário. No primeiro bloco, professora Regina Maria, nós abordamos a sua trajetória, enfim, a sua inserção no campo educacional, as suas pesquisas sobre o ensino superior e a democratização do acesso à universidade. Você nos trouxe um panorama histórico, né, dos anos 60 no Brasil e no mundo, que foram cruciais para a orientação de uma nova concepção de universidade. Você também esteve fazendo estudos no seu doutorado comparativos entre Brasil e Itália, né, na Universidade de Pádua, e também um aspecto bastante interessante foi o seu pós-doutorado em Cuba, né, na região da Universidade de Gramna, que é uma região do Oriente, né, perto de Guantánamo, em Cuba, onde você passou um tempo desenvolvendo uma pesquisa e que redundou, né, neste livro sobre a democratização do ensino superior, o caso de Cuba. Né? Foi um estudo bastante interessante. E eu gostaria, então, que você comentasse essa sua experiência como pesquisadora, sabendo que cada país tem as suas singularidades. Cuba, que tem uma história fantástica, né, de exemplo e de ruptura com o mercado, né, mas desafios também, né, em que ele colocou no seu centro os desafios digamos, do desenvolvimento humano e a educação reflete essa lógica, né? E, no entanto, nós sabemos das dificuldades, né, do país, é um país pequeno, com recursos limitados, mas com uma ousadia muito grande. Eu gostaria que você, né, nos falasse dessa experiência da Universidade Cubana, porque em 2001 e 2002 eles lançaram justamente uma palavra de ordem, né, de acesso e de universalização da educação superior. Eu gostaria que você, então, né, nos localizasse nesse movimento histórico cubano, mas também relatando a vivência da sua experiência como pesquisadora aí. Então, no doutorado, seguindo
essa linha de pesquisa, eu decidi olhar uma universidade que fosse considerada aberta. E a Universidade da Itália, antes do processo de Bolonha, que agora está ocorrendo lá, era chamada de Universidade de Massa e aberta. Eu, inclusive, brincava que só podia ser de massa na Itália. E fui analisar essa universidade. Como eu não estava dentro dela, eu comecei a ler os professores que escreviam sobre ela e os críticos dela. E fui perceber que ela era aberta, não havia vestibular, os alunos podiam entrar. E isso quem conseguiu foi o movimento estudantil e de professores, né? A gente chama de movimento estudantil, mas havia uma porção de categorias envolvidas. Era um movimento social amplo, né? Amplo. Eles conseguiram, com a Lei Codinhola, eliminar a barreira da entrada, do acesso. Porém, a universidade estava, em 1996, quando estive lá, levando à conclusão, no tempo certo, cerca de 30% dos alunos. Isso significava que ela tinha, a instituição tinha descoberto, estava usando um novo processo de eliminação. Então, não era assim tão aberta e tão de massa como eles disseram. E quando, em 2006, aqui no Brasil, nós propusemos para a CAPES, no programa CAPES MES Cuba, MES é Ministério da Educação Superior de Cuba, um projeto, eu estava interessadíssima em ver a Universidade Cubana. E justamente descobri que eles tinham lançado uns anos antes, em 2001, 2002, um programa de universalização da educação superior. E aí tive a oportunidade de fazer essa pesquisa, que foi muito gratificante, tanto quanto a da Itália, e pôde complementar, né? Ou pelo menos contribuir para ampliar o meu conhecimento, a minha pesquisa sobre a universidade. E Cuba, de fato, tem uma situação diferente. A base social é diferente, então tudo fica, né, um pouco diverso do que a gente está acostumada a ver. Professora Regina Maria, a gente sabe que falar sobre Cuba, falar sobre desenvolvimento social é um tema delicado, fundamentalmente por questões até ideológicas, né? Você tem amores e ódios, né? Em relação a Cuba, né? E a gente tem um pensamento hegemônico que rejeita qualquer possibilidade de se analisar objetivamente a questão cubana, né? Mas nós trouxemos, além do seu livro aqui, um trabalho muito interessante também de um economista e sociólogo norte-americano chamado Martin Carnoy, e ele chega a conclusões surpreendentes, né? E é americano. É americano. Ele chama A Vantagem Acadêmica de Cuba, porque seus alunos vão melhor na escola. Né? Então, eu achei, ele faz uma pesquisa comparada com Chile, Brasil e Cuba, né? E você, inclusive, utiliza como fonte das suas pesquisas, né? Eu gostaria que você, então, nos aproximasse mais a lente de análise desse processo educacional cubano, dos êxitos do aprendizado, né? E também entendendo que a questão da educação é uma questão que tem digamos, conexões com a questão econômica, a questão cultural, como um direito civilizatório, né? Questões políticas, né? De mobilidade social, etc. Como é que você se defrontou com esses aspectos na sua pesquisa em Cuba? Acho interessantíssimo esse processo, porque a educação e a saúde sobressaem em Cuba porque são pilares da Revolução. A Revolução se faz em cima disso. Quer dizer, se Cuba não tem produções industriais de grande valor, não tem petróleo, ela tem a educação e tem a saúde. E é justamente isso que ela troca, por exemplo, com a Venezuela, com a Bolívia. Ela manda médicos, ela manda professores, ela ajudou a acabar com o analfabetismo na Venezuela, como ela tinha feito em troca de preços mais, né,
possíveis de suportar do petróleo. Então, a negociação é interessante, é uma negociação de conhecimento. Cuba troca conhecimento com outros países nessa troca mercantil. A lógica dela é capital social e não capital commodity, né? Pode-se dizer isso, muito interessante isso. E, de fato, quando eu estive lá, havia um médico para 167 pessoas. Quer dizer, eles têm muitos médicos. O bloqueio não permite que tenham aparelhos muito modernos. Viver sob o bloqueio é terrível. É uma arma da Guerra Fria que continua. Agora a Coreia do Norte está sob bloqueio, o Irã está sob bloqueio, o Iraque ficou 11 anos sob bloqueio antes da invasão. Então, é uma arma o bloqueio. E Cuba está sofrendo desde 1960 esse bloqueio. E a sua experiência no cotidiano lá com os professores, como é que se dá essa questão da formação do professor e também do aluno, no caso, na universidade? Eles levam muito a sério, certo? E é uma educação muito voltada para resolver os problemas práticos do país. Então, as pesquisas têm que estar articuladas diretamente com demandas da sociedade. Não se pode fazer uma pesquisa sem base social, né? E eles resolvem mesmo muitos dos problemas com as pesquisas científicas. Certo. As universidades são todas públicas, o governo paga para os alunos, né? Esse programa de universalização é interessantíssimo, eu achei. Agora até está diminuindo, porque eles já atenderam mais ou menos a maior parte dos alunos que eles estavam querendo atrair. O governo, então, dava uma bolsa para esse aluno vir, municipalizou, colocou a universidade em todos os municípios, naquilo que eles chamam de sede universitária municipal, que é SUM. As SUMs fazem parte de uma rede dirigida pela universidade da região, portanto, a Universidade de Grama, que é famosa ali na região oeste, leste. No Oriente, não? No Oriente. Ela tinha 13 SUMs sob a sua orientação, 13 sedes universitárias municipais. E os professores se articulam com os empresários, os que trabalham nas empresas e que também recebem atenção pedagógica e cursos de pedagogia para poder atuar nas SUMs, e aí eles desenvolvem esse trabalho. Certo. Essa universidade regional, como é que ela combina, por exemplo, pesquisas de ponta, pensando na questão da ciência e da tecnologia, com a formação básica da população? Como é que se dá? Em Cuba está descentralizada essa questão? Não, eles têm uma articulação muito estreita entre descentralização e centralização, né? Há um debate, o currículo da universidade é debatido com a população, com os alunos, com os professores e visa as demandas daquela região onde a universidade está, né? Porém, esse currículo aí é mandado para o Comitê Central, que vai reorganizar e centralizar os currículos e dizer o que tem que ser comum a todas, né? Então, há sempre essa relação. Nada é muito descentralizado, nada é muito solto. E nesses períodos de crise, esse acesso mais universal à universidade foi muito funcional, né, para a questão em Cuba, né, porque o jovem ele não tinha chances, né, de uma colocação econômica. Então, é uma forma também de ampliar a participação social do jovem com ganhos nessa direção, né? Sem dúvida. Essa preocupação do governo com o programa de universalização é de abrir para os jovens que, por causa do período especial, que eles chamam aquele período do pós-queda do Bloco Socialista, por causa disso, muitos tinham deixado de estudar. O governo, então, buscou atrair, né, numa situação de
semipresencial, onde eles não precisariam estar o tempo todo na universidade para poderem estudar. Certo. É um belo exemplo, né? Nós que vivemos em economias periféricas, né? Muito em crise sempre, né? De pensar essa questão de quando o jovem não tem alternativas, né? As políticas públicas deveriam justamente, né, absorvê-lo, favorecê-lo, né, nesses programas. Né? Isso eles fazem. Eles têm essa preocupação assim, de cuidar. Professora Regina Maria, foi uma satisfação recebê-la. Evidentemente, nós teríamos aqui muitas horas de conversa, né? Porque cada tema desse exige desdobramentos, mas eu acho que a sua mensagem, né, e a sua experiência está registrada no nosso programa, né? E convido a todos aqueles que têm interesse em debater a questão do ensino superior, o acesso universal a ele, né, que leia a experiência, né, da pesquisa da professora Regina Maria Michelotto, né, em seu pós-doutorado que ela fez em Cuba, né, na região Oriente, perto de Guantánamo, justamente numa universidade do tamanho, talvez, da Federal do Paraná. Lá, isso. Né? Ok. Muito obrigado, então. Agradeço muito a oportunidade. Ok. Então, América Latina Viva se despede e espera você no próximo programa. Até lá.